Olá, meu nome é Daniela Yugenberg, seja muito bem-vindo ao canal e hoje no quadro Testemunhando a Minha Conversão. Contaremos mais um testemunho glorioso do mover e trabalhar de Deus. Ouça até o final, você irá se surpreender. O testemunho de Rogério Dias Freitas, uma jornada de fé e esperança. A paz do Senhor a todos que tiverem a oportunidade de ouvir este testemunho, pois talvez entendam o propósito de Deus nas suas vidas e se você não conhece a palavra, quem sabe fique ao menos um pouquinho curioso. O que contarei a seguir aconteceu comigo e me marcou para o resto desta vida aqui na Terra. Eu me chamo Rogério, tenho 54 anos, sou casado e tenho 2 filhos lindos e uma esposa maravilhosa, que me apoiou e me ajudou neste período de grande tribulação que envolveu toda a família. Há 7 anos atrás me vi diante de um problema de saúde tão sério que chegou a abalar a minha fé e me colocou literalmente nas mãos de Deus. Trabalhava na Telefônica em São Paulo, quando comecei a perceber que estava ouvindo pouco pelo ouvido esquerdo, principalmente quando atendia o telefone. Comentei com um colega de serviço, que me ajudou ligando para um especialista e agendando uma consulta. No entanto, relutei em ir, pois odiava médicos e hospitais, mas acabei indo, muito a contragosto. O médico me examinou e, percebendo algo estranho no meu ouvido esquerdo, solicitou uma ressonância magnética. Com o resultado em mãos, voltei com minha esposa ao consultório. Daquele dia em diante minha vida tomaria um rumo totalmente inesperado, pois até então era uma pessoa saudável, comum, que sonhava e fazia planos. Naquele dia, descobri que tinha 3 tumores na cabeça e um deles já havia extinguido minha audição pelo ouvido esquerdo, e nada mais poderia ser feito para recuperá-la. O pior era que outro tumor de bom tamanho, também do lado esquerdo, estava alojado abaixo do cerebelo, e o médico disse que o acesso para retirá-lo era praticamente impossível e que por isso eu não teria muito tempo de vida. Mas sentia que Deus ainda não havia determinado o fim dos meus dias aqui na Terra, e com esta esperança no coração, procurei ouvir a opinião de outros especialistas, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, onde morava. Um deles, ao olhar os exames de imagem, me disse: "Você sabe que tem câncer, que é impossível operar e que por isso vai morrer." Saímos do consultório, eu e minha esposa, sentamos no meio-fio, ali mesmo, na saída do consultório e choramos muito, pois parecia que minha morte já estava determinada pela ciência. O que eles não sabiam é que nós servíamos ao Deus vivo que tudo pode, e que tem a chave da vida e da morte, aleluias. Mas confesso que houve momentos em que até me entristeci, chorei e achei que era o fim, e passei a me preparar para a morte. Certo dia, contamos toda a história ao nosso pastor, que colocou outro pastor à nossa disposição para nos acompanhar à capital e consultar com outros médicos que, quem sabe mais capacitados, nos acenassem com uma solução. Fomos à capital consultar com um dos melhores especialistas na área, e que atendia pelo meu plano de saúde, na época intermédica. Mas quando ele viu os exames, balançou a cabeça e disse que não tinha capacidade para uma cirurgia de tamanho risco. No entanto, ele conhecia um neurocirurgião, amigo dele, especializado em cirurgia de cabeça e pescoço, que seria o único médico em São Paulo capaz de realizar tamanha cirurgia. Me enchi de esperança. Todavia, o tal médico especialista não atendia por convênio e já adiantou que o valor da cirurgia custaria em torno de R$100 mil. Ouvindo aquilo, fiquei revoltado e lhe disse que, mesmo que vendesse tudo o que tinha, não conseguiria reunir a metade daquele valor. Então, tendo ao lado minha esposa e o pastor que haviam me acompanhado, pedi para voltar para casa, onde iria aguardar a morte chegar, pois via que nada mais poderia ser feito. Mas quando esgotamos todas as nossas possibilidades humanas, Deus opera, e naquele momento meu pastor teve a ideia de irmos à central da Intermédica em São Paulo, pois eles teriam que dar uma solução para o problema. Eram muitos anos de convênio, alguma coisa deveria ser feito. Mesmo sem acreditar que fosse possível, acabei aceitando, e lá fomos nós. Ao chegar na empresa, fomos falar com o diretor-geral de internação. Ao sermos atendidos por ele, senti Deus operando e ali começou a mudar minha história. Ao analisar os exames e constatar a gravidade do caso, o diretor nos surpreendeu dizendo que existem situações na vida da gente em que o homem é limitado, mas que existe alguém maior, que tudo pode, e que eu deveria ter fé, porque Deus não iria me desamparar.
Fiquei chocado, pois estava preparado para ouvir mais notícias, que é o que normalmente acontece em circunstâncias como essas, mas aquele médico me falou de Jesus. E ali senti que não estava só. Aleluias, Jesus estava trabalhando. Após alguns minutos de conversa com aquele médico que descobrimos ser também cristão, ouvi a promessa que lutaria para me ajudar, usando todas as armas possíveis para que eu fosse curado. E assim aconteceu. Aquele irmão abençoado moveu céus e terra em meu favor, o que possibilitou que eu fosse examinado por mais 12 especialistas em São Paulo no período de mais de 14 meses, mas o diagnóstico era sempre o mesmo. Nenhum deles me operaria, pois seria uma cirurgia de alto risco. O tempo se esgotava para mim, quando o médico irmão me pediu para fazer uma avaliação no Hospital do Câncer, dizendo que o laudo seria determinante para o meu futuro. E assim foi feito. Então, após quase 2 anos de consultas e desenganos, finalmente uma junta médica do hospital disse que o meu caso era operável, mas que apenas ali, com seu quadro de especialistas, seria possível realizar a cirurgia. No entanto, a entidade não era conveniada com a Intermédica. De posse do laudo, voltei ao irmão médico, que me disse que iria levá-lo à reunião da diretoria da Intermédica e ver o que poderia ser feito. De alguma forma eu sabia que Deus já estava agindo e que em breve a luta cessaria. Após alguns dias fui chamado a me reunir com o médico, pois ele já tinha uma resposta definitiva. Convidei mais uma vez o pastor para nos acompanhar naquele encontro que seria, de uma forma ou de outra, o fim da minha peregrinação. Quando chegamos ao consultório, fomos surpreendidos novamente. A direção da Intermédica não havia concordado que a cirurgia fosse feita no Hospital do Câncer, determinando que fosse feita no próprio hospital da rede da Intermédica. Eles contratariam aquele médico que no começo havia me pedido R$100.000 pela cirurgia e custeariam tudo o que fosse necessário, bem como o acompanhamento pós-cirúrgico, ambulâncias UTI, qualquer exame que se fizesse necessário. Eu, minha esposa e o pastor choramos de alegria, pois Deus havia nos abençoado. No entanto, a jornada ainda levaria alguns meses até o dia da cirurgia, e foram tantos os exames que eu não saberia enumerá-los ou descrevê-los. No primeiro contato com o cirurgião, ficou muito clara a gravidade da minha situação, pois ele descreveu o meu caso como se eu tivesse ganho sozinho na Mega Sena, mas ao contrário, tamanha era a dificuldade da cirurgia. Ele falou dos riscos e das sequelas permanentes com que eu ficaria. Irmãos, como foi duro ouvir tudo aquilo! Mas eu estava nas mãos de Deus, Ele é médico dos médicos e usaria aquele médico como instrumento, numa cirurgia que contaria com uma equipe multidisciplinar se revezando ao longo de 22 horas. Mesmo assim, havia risco de morte. Ele dava como certa a paralisia facial do lado esquerdo, a surdez total do ouvido esquerdo, uma possível paralisia total do lado esquerdo do corpo e labirintite aguda pela falta do ouvido esquerdo. Isso se corresse tudo bem, e eu tive que assinar um termo de responsabilidade dizendo estar ciente. Perguntei então quanto tempo de vida eu teria se não fizesse a cirurgia, e a resposta foi 1 ano e 6 meses, pois embora os tumores não fossem malignos, estavam crescendo rapidamente e logo afetariam áreas do cérebro que controlam a visão, a fala e a coordenação motora. Naquele momento, orei a Deus e fiz um último pedido ao cirurgião: passar o Natal e Ano Novo com minha família, pois talvez nunca mais eu tivesse a chance de fazê-lo. Ele concordou e marcou a cirurgia para 6 de janeiro de 2008. Irmãos, imaginem como foi difícil esse período na vida da minha família. Meu filho mais velho se casaria em março do ano seguinte e talvez eu não estivesse lá, mas Deus, em sua infinita misericórdia, cuidou de mim e de toda a família. Neste momento de dor e angústia, oramos a Deus, pedimos à igreja que orassem em meu favor e todos estavam unidos conosco em oração. Como é maravilhoso você poder contar com o apoio da igreja em oração ao seu favor. A gente se sente amparado, acolhido e confiante. Finalmente, chegou a hora mais difícil pela qual já havia passado. Ali estava com minha amada esposa, minutos antes da cirurgia começar. E nos despedimos, mas não era um adeus e sim um até breve, pois dias antes da cirurgia, na minha despedida na igreja onde congregava, Deus usou um pastor que não me conhecia e nem o meu problema. Ele saiu do púlpito e veio até mim no banco, dizendo que Deus estava fechando a minha sepultura e a morte não me tocaria. Pulamos e regozijamos na presença de Deus naquela noite.
Então, irmãos, fui para a cirurgia sabendo que não iria morrer, pois Deus tinha falado e eu tomei posse da bênção. Muitos podem questionar, não seria mais fácil ser poupado de tanto sofrimento, já que Deus não permitiria minha morte naquela situação? Eu apenas digo o que o meu pastor leu para mim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Quem sou eu para questionar a Deus? Tudo na nossa vida tem um propósito. Alguns dias eu tive medo, sim, e quando lembro de tudo pelo que passei, sinto as mãos de Deus me amparando, mas muitos de nós somos teimosos, de corações duros, mesmo dentro da igreja, e às vezes necessitamos de uma chacoalhada. Precisamos que um vento mais forte sopre nas nossas vidas, para entendermos o grande amor de Deus por nós. A cirurgia demorou 23 horas, tive 2 paradas cardíacas neste tempo, mas para a glória de Deus, ainda estou aqui, saí da cirurgia vivo, aleluiás. Fiquei com algumas poucas sequelas, como labirintite, baixa visão do olho esquerdo, mas Deus me livrou de todas as outras consequências que o médico temia, e hoje eu ando, enxergo, falo, escuto e sou feliz, levando uma vida quase normal. Sigo fazendo o acompanhamento médico, mas nunca mais o câncer voltou, para a glória de Deus. Depois disso, fui afastado do meu trabalho, sinto falta de voltar a trabalhar, mas estou feliz, pois sigo testemunhando o poder de Deus nos hospitais e por onde Deus me envia para orar pelos enfermos e oprimidos. Muitas almas têm aceitado a Jesus ou se reconciliado. No leito de um hospital, Deus tem convertido almas para seu reino. Deus tem sido comigo e com minha família todos os dias, e espero que com este testemunho eu possa te ajudar, meu irmão. Você que é perfeito, mas acha que sempre falta alguma coisa para ser feliz. Seja feliz por estar respirando, pelo sol que nasce todos os dias e pela misericórdia de Deus na sua vida. E lembre-se, os homens podem nos desenganar, mas Deus jamais nos engana. Conforme está escrito em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Essa promessa me sustentou em todos os momentos difíceis, lembrando-me que, mesmo nas adversidades, Deus estava trabalhando para o meu bem. Durante todo o processo, minha fé foi fortalecida por passagens bíblicas que se tornaram um alicerce. Lembrava-me constantemente de Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra me deu força para enfrentar cada consulta, cada exame e, finalmente, a cirurgia. Isaías 41, 10 também foi um consolo, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Saber que Deus estava comigo, segurando minha mão, me dava a coragem necessária para continuar. Agora, olho para trás e vejo o quanto Deus foi misericordioso comigo. Meu testemunho é um testemunho de fé, esperança e do amor infinito de Deus. Que todos possam encontrar conforto e inspiração na palavra de Deus, pois ela é viva e eficaz. Como diz em Hebreus 4, 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Que este testemunho possa tocar o seu coração e te aproximar mais de Deus, pois Ele é o único que tem o poder de mudar qualquer situação. Creia nele, confie nele e Ele tudo fará. Amém. Amado ouvinte, quero orar por você que ouviu este testemunho e quem sabe está enfermo, desenganado. Saiba que Jesus está te visitando nesta tarde e se você crer, a cura de Deus te alcançará, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, venho a Ti hoje em oração, intercedendo por todos aqueles que estão enfermos e necessitam de Sua cura divina. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o grande médico, aquele que tem poder sobre todas as enfermidades e doenças. Confessamos a nossa fé no Teu poder e no Teu amor incondicional por cada um de nós. Senhor Jesus, Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta oração, conheces suas dores, suas lutas e o desespero que pode estar tentando invadir seus corações. Em nome de Jesus, pedimos que a Tua presença se faça real em suas vidas neste momento. Que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um, trazendo consolo, paz e esperança.
Confiamos na tua palavra, que nos diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, nós cremos que pela tua morte e ressurreição, Jesus conquistou a nossa cura. Cremos que o sacrifício de Jesus na cruz nos garante a vitória sobre todas as doenças. Pai, estenda tua mão poderosa e toque cada enfermo agora. Em nome de Jesus, repreendemos toda enfermidade, dor, câncer, vírus, infecção e qualquer outro mal que esteja afligindo os teus filhos. Declaramos a tua cura sobre cada vida e pedimos que o teu poder de ressurreição restaure cada célula, cada órgão, cada sistema do corpo dos que estão ouvindo esta oração. Senhor, dá-lhes fé para crer no impossível, pois tu és o Deus dos milagres. Como está escrito, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Fortaleça-os na fé, que eles possam se levantar em confiança e declarar a tua cura sobre suas vidas. Que eles possam sentir a tua paz que excede todo entendimento, sabendo que tu estás no controle de todas as coisas. Abençoa, Senhor, cada médico, enfermeiro e profissional de saúde que está cuidando deles. Dá-lhe sabedoria, discernimento e compaixão para tratar cada paciente com amor e excelência. Pedimos também por suporte emocional e espiritual para as famílias dos enfermos, que eles possam ser um suporte forte e amoroso durante este tempo difícil. Pai, nós te louvamos e agradecemos por tua bondade e fidelidade. Sabemos que tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas. Agradecemos antecipadamente pela cura e pela restauração que tu estás operando agora. Em tudo, damos a ti toda a honra, glória e louvor, pois tu és digno, ó Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Louvado seja Deus. Amado ouvinte, quero te convidar a ouvir as playlists do canal e também a convidar um amigo, um irmão em Cristo para se juntar conosco na próxima quarta-feira, às 15 horas, para ouvir mais um testemunho no quadro Testemunhando a Minha Conversão. Comente abaixo o que você achou deste testemunho. Ficarei no aguardo do seu retorno. Até breve. A paz do Senhor Jesus.